Meu nome é Clélia, casado com esse homem aqui. Abençoado. Abençoado. É abençoado. Nós somos casados há 25 anos, estamos juntos há 30, né? Quase 30. anos. Na época da Copa, lembra? Isso, quase 30 Falei que anos. foi na época que o Bebeto fez o gol. O Bebeto fez o gol, naquele dia ali a gente nasceu, né? Namoro. Isso. Copa de 94, que loucura. Temos 2 filhos, Isabela e Pedro. Isabela 24. 24. Acertei. E o Pedro vai fazer 21 agora em agosto. Acertei, Isabela, 24 anos. Isso. Pedro, 21 vai fazer agora. 21 vai fazer E agora. estamos aí para você que está em casa, para as meninas aqui também vai saber de primeira mão. Acho que a Josi também já está sabendo. Nós vamos aqui, gente, não é anunciar a gravidez. Estamos aqui anunciando o projeto Sara. Não sei o que é Sara. Engravidarmos depois de velhinhos. Não. O projeto Sara. A Josi que inventou isso. Eu não combinei, nós não combinamos não? Não Tá combinado, não? Não tem nada de Sara, não tem Projeto nada. Sara. Como que é esse, gente? Sara, explica isso. Por que Sara? Projeto Sara. Porque a Sara engravidou com engravidou. 98 anos, né? 98 anos. Então, se a Sara engravidou com 98, a Clélia... Não, vocês estão bebê ainda. Não. Mas é Que porque na isso, época gente? você Vocês você fazia aniversário de 3 em 3 anos, né? É. Na verdade, ela tinha 40 e poucos anos. Ah, mas- então é. tá impossível. nessa né? conta- Não, mas eu não. Você não tem interesse, não, Clélia? Não, tem não. E o detalhe é assim, que Sara não conseguia engravidar, né? Diz a palavra que Sara não conseguia engravidar. E o Senhor visita a Sara na tenda e a Sara engravida naquela noite mesmo. E aí Sara queria um filho. E o Senhor a visitou. A Clélia não quer um filho. Mas o Senhor vai visitar do mesmo jeito. Vixe, Clélia, você O tá... Senhor vai visitar do mesmo jeito. Porque não é sobre você. E agora, deixa eu falar para você por que vai visitar para vocês. Porque vai visitar, porque o Senhor não é sobre o seu filho, é sobre o filho dele. Tá sabendo usar bem, hein? Olha aí, Clélia. Tá Tem jogando jeito aqui, bem, gente. viu? Não tem jeito de fugir, não. O projeto Sara tá ativado. Isso tudo Senhor, é eu desejo de ser recebo- pai novamente? eu Sim, recebo- pela terceira vez? Uau, seria bacana, né? Mas ela fica toda Vai vir os angustiada. netos. Os netos vai ser papai 2 vezes. Ontem Mas eu é tava isso, nós com estamos uma aí. pessoa, ele tem 7 filhos, né? São 3 biológicos e 4 que veio no pacote do casamento, né? Aí ele falou assim, por mim eu tinha uns 30, porque eu sou Caramba. apaixonada. Tá Eu vendo? falei, nossa, isso que é uma animação. Nossa, Tá vendo? É isso Tem que mesmo. tem que ter o dom mesmo, né? De pai e Tem. mãe. E aí, assim, com filhos, a gente até comentou no último episódio, que a gente não conseguiu complementar tudo. E nós tivemos, na verdade, o último filho, que foi o Pedro, né? A Cléia pode contar melhor. Foi uma gravidez de muito risco, né? Então, assim, não digo que seria uma compensação, não. Mas acho que talvez até esse medo, por conta dessa angústia que houve, né? Nessa segunda gravidez, né? Foi. Mas passou. Passou. Tá aí o rapazão, né? O que aconteceu, meu amor? Fala aí pra galera. Isso, conta Essa pra gente, porque... entrevistadora, É porque eu quero provocar ela aqui. Na verdade, eu não planejava ter outro filho. Para mim, seria só a Isabela. Aí, Ela não, mas eu sim. Sempre, né? aí, quando saiu aquela campanha da vacina da rubéola, eu tomei. Eu não sabia que estava grávida, né? Porque eu menstruo normal, se não cortar, eu fico os 9 meses menstruando. E só que eu não sabia que eu estava grávida de jeito nenhum. E se meu pai falasse, se você não for tomar, eu vou te levar. E aí começou. Aí quando a gente foi no médico, eu passei muito mal, o médico nos orientou a tirar. E aí eu só chorava. E quando eu entrei lá, eu pensei assim, agora eu vou sair de lá bem. Quando você procura um médico, você vai lá toda na esperança, fala assim, agora eu chego ali, ele vai me dar uma esperança e eu vou sair de lá bem tranquilo. Só que eu saí pior. Aí o Gilberto ainda brincou não, ele falou assim, se Deus não deu, é porque a gente pode carregar essa cruz. Então essa cruz é nossa. Eu falei, então tá. Só que eu falei assim, eu não vou ficar com esse médico. Porque foi um médico de plantão e o Gilberto tinha gostado dele, a gente consultou. Aí eu procurei minha médica que eu já tinha fazer acompanhamento com ela sempre. Foi ela que pôs a Isabela, pôs a Isabela. E aí começamos uma campanha assim, muito grande, porque ela chamou outros médicos para acompanhar. E aí
ela pegou, começou a fazer vários exames. Aí foi descartando algumas coisas. Aí um dia ela ligou e falou assim, Cléia, eu tenho uma notícia muito boa para você. Eu falei, ai, tomara, porque eu só choro. Ninguém podia nem triscar na minha barriga, porque eu chorava. Aí ela falou assim, olha, eu acabei de conversar lá com o Miniserra, que na época era o Miniserra, ele falou assim que a vacina não é totalmente o vírus. Então, você tem uma grande chance, seu filho não nascer com problema nenhum. A única coisa que a gente até agora não tem como falar é sobre a cegueira. A cegueira é uma coisa que não tem como, porque... só quando nascer. Só quando nascer. Aí ele foi fazendo os exames, graças a Deus, estava tudo dando certo. Aí eu acho que foi... eu comecei a sentir... O Gilberto falou assim, eu vou jogar a bola nesse dia, né? O Pedro era para nascer de 15 de setembro, ele nasceu 15 de agosto. E eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. E chutava. Eu falei assim, não vou hoje com você não, Gilberto, você pode ir que eu vou ficar em casa. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, eu tô sentindo muita dor na barriga. Ele falou, então não vou jogar bola não. Ele ficou, acho que em casa. Aí no outro dia eu já levantei, eu já não estava aguentando de tanta dor. Ele falou assim, então vamos pro médico. Aí já ligamos para a médica, ela já sabe que eu não tenho problema nenhum. Quando chegamos lá, a médica já preparou o centro cirúrgico, e o Gilberto falou assim, não, vamos chamar um médico que ele quer acompanhar o nascimento do Pedro. Pediatra. Chamou ele, tudo. Aí quando eu estava quando eu vi que eles começaram a ficar apavorados, os médicos, tanto o pediatra como a doutora minha, a ginecologista, obstetra. Aí, só que eles não levou o Pedro para mim ver. Aí eu já assustei com aquilo, foi alguma coisa acontecer. Aí a doutora Gê falou assim, Cléia, a gente preocupou com tanta coisa, quase que o cordão tira a vida do Pedro. Aí eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela falou assim, pois é, em vez dele dar um nó no pescoço, ele deu entre si. Então, o chute que ele estava te dando era aviso que ele não estava já recebendo os oxigênios. Aí eu entrei em pânico, porque eu não via e não tinha notícia, né? E o Gilberto não quis entrar, ficou lá fora e não sabia de nada acontecendo. Né? Então, assim, eu acho que por ter passado por esses... Na verdade, não foi 9 meses, né? Foi menos de 5 meses que eu passei por tudo isso. Acho que foi até um medo de ter mais filhos também. Ainda mais que eu não estava preparado para vir. Até ele brinca, assim, então eu vim descapulido, eu falo. Ele foi esperto. Ele foi assim, você veio assim, ainda acontece tudo isso, então ficou aquela coisa de medo mesmo. Porque eu passei... Eu acho que por algumas horas, né, a gente teria perdido o Pedro por conta desse nó no cordão, né, umbilical. Então, assim... Esperasse um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então, essa angústia dele para nascer é justamente isso, né, não? Isso. E tá aí hoje. Hoje Pedro é saudável. Saudável, extraordinariamente. Um beijo para você, Pedro, deve estar assistindo, juntamente com a Isabela. E hoje ele continua dando nó no pescoço. No nosso aqui, ó. Entendeu? Não é fácil não, né? Vida de pai e mãe não é fácil não. Um beijo também para Isabela também, que deve estar assistindo. Os dois trabalham conosco, né? Hoje, eu falo conosco porque é empresa uma só, né? Empresa de família. Bacana. E eu quero louvar a Deus por eles que nos ajudam a empreender, né? E hoje nós estamos aqui também para falar sobre o empreendedorismo do reino. Isso, vocês, eu até ia falar, né? Vocês, como um casal, empreendedores do reino também. Nem sempre foi assim, né? A gente falava disso antes, né? Então, como que começou toda essa história? Como que veio o resgate, o encontro da Clélia e o Gilberto? Conta um pouquinho pra gente isso. Bacana, né? Top demais, pra gente chegar até o empreendedorismo do reino tem uma história longa muito longa. História. A gente se conheceu em 94, né? Em 94 a gente começou a namorar e eu dei muito trabalho pra Clélia lá atrás já, né? Já dava muito trabalho pra Clélia. Já dava os sinais, né? Foi uma pessoa muito... já dava sinais, sempre foi uma pessoa muito da noite, né? Então, assim... E naquela época também era muita balada e a gente também saía pros barzinhos e tal. E aí a gente casou em 98. Em 98, a Isabela nasceu em 99, o Pedro em 2002. E aí, também na Copa do Mundo, né? Nós temos coisa, a Copa uma coisa Copa do Mundo, né? Gente, cuidado com a próxima Copa, né? A próxima já fica esperta. Também, além da Copa, todo mundo que passou morreu, né?
E É verdade. Exatamente, tem essa história também. É isso mesmo. O pessoal daquela nossa Vai época. chegar lá Muito ainda nas mortes, financeiro. né? A gente conheceu na escola, lembra? É, O professor que. É o Orídio, né? professor Orídio, que enchia o saco quando você passava na porta. E acabou também morrendo. Né? Morrendo. Faleceu. Ainda bem que a gente não cravou isso na cabeça depois do Muitas episódio pessoas aquele que dia. Hein? passaram nas nossas vidas acabou né, partindo o Itamar, né, que foi o eixo também entre nós. Né? Foi duas pessoas muito importantes, né? O professor Orídio e o Itamar. Itamar era muito amigo, né? Então até a família dele achava que a gente namorava. Eu falei, não, nós somos muito amigos. Mas foi duas percas muito grandes para a gente, porque todos os dois foi acidente. E o Itamar mesmo foi a gente voltando de Caldas Novas. 22 anos de idade. 22, então foi uma perca para nós, amigos mesmo, foi assim, acho que foi muita dor, né? E aí o interessante, a gente falava, e aí eu nunca, minha mãe vem de uma comunidade, congregação cristã do Brasil, e minha mãe desde quando ela se separou, em 82, 83, quando a minha mãe ela se separa, a minha mãe ela vai se afastar de Deus. Porque ela era muito conectada à congregação cristã, é o berço da congregação cristã, e aí a minha mãe vai se afastar realmente da igreja e, consequentemente, também nós nos Você afastamos. tinha quantos anos? Em 83 eu tinha 7 anos de idade. Novinho, criança. Então, assim, aí dos 7 anos até os 20, 21 anos de idade, eu praticamente fiquei fora do convívio do ambiente de igreja, ambiente de Deus, ambiente do Espírito de Deus, enfim. E aí, quando a gente resolve se casar, né, a gente casa na igreja católica, eu começo a frequentar a igreja praticamente sozinho, aí eu fui batizado já aos 21 anos de idade, aí eu fui fazer a Eucaristia, né, primeira comunhão, crisma, aquela coisa toda. Então, e ali o curso de noivado, né? Você fez a crisma, tudo junto. Tudo junto, já depois de idoso. Para casar ou já Idoso. tinha casado? Não tinha casado ainda Era não. tudo para casar, né? Tudo para casar. Mas aí eu quero dizer assim, a gente eu não tinha, a Clélia já tinha uma essa base, convivência né? na igreja, mas eu não tinha uma base, uma base espiritual, não tinha ainda uma caminhada, uma jornada. Eu nem falo de igreja, nem falo de religião, porque religião é um saco, né? Religião, eu falo para as pessoas que é um saco. Mas ainda bem que existe, porque se não existisse, talvez nós seríamos piores. Com certeza. Né? Então, só porque essa espiritualidade, essa busca, foi o que hoje eu posso dizer que determinou muitas coisas na minha vida, porque aí eu vou conhecer essa religiosidade, a igreja, mas, no entanto, eu não vou viver dentro de uma justiça. Então, a gente casa, eu estava com 21, 22 anos de idade, a gente vem caminhando, e assim, só pessoas de igreja, né? Então, a Clélia já tinha uma convivência de igreja, eu já não tinha, eu não vim desse berço, e aí eu começo a caminhar ali, e nós estávamos nas igrejas todo domingo, né? Então, assim, era uma história, aparentemente, de fora para dentro, uma história bonita, mas de dentro para o coração de Deus, sem uma intimidade mesmo com Deus, né? E aí Deus entra realmente na nossa vida, na minha vida e nas nossas vidas, em 31 de janeiro de 2017. Eu sempre falo para as pessoas e até digo para elas que o meu encontro com Deus foi inclusive fora da igreja. Incrível isso, né? E aí eu lembro da passagem. Tem uma passagem de Hebreus. Porque Deus é, né? Porque Deus é. Que tem uma passagem de Hebreus onde diz que o Cordeiro Jesus, ele foi levado e consumido o corpo fora do templo. E naquela época não. Naquela época sacrificavam-se os animais, comia a carne deles fora do templo e levava o sangue, né, dentro do tabernáculo para poder dar expiação dos pecados. E aí Jesus vem e oferece o corpo e o sangue dele fora do tabernáculo, fora do templo. E é esse Jesus fora do templo que eu conheci, né? E aí eu até dizia, eu comecei a falar no último programa e não falei, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? Comecei a falar aquele dia. E aí naquele dia, 31 de janeiro de 2017, eu tive ali um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, através do olhar da Clélia. Ela nunca soube disso, hoje eu vou contar a história completa.
E quando eu vim, né, de uma vida que estava devastada pelo pecado, pelas coisas erradas, né, consumado de ações demoníacas mesmo, um convívio familiar que, de verdade, eu não tenho constrangimento nenhum a falar disso e nem estou aqui para escandalizar, mas quando você vive no pecado, quando você vive na escuridão, numa luz ali, e quando você conhece esse Deus e essa luz entra nessa escuridão e não há mais escuridão, só há luz, você não tem mais obstáculo para falar disso, né? Então hoje, todas as vezes que eu falo dessa história, de por onde eu andei, com quem eu caminhei, com quem eu ando hoje, é para a honra e glória de Deus, né? De Jesus, que hoje nós nos tornamos aí empreendedores desse reino. Eu vou falar o que é esse reino, para que as pessoas saibam que é possível sim sair de uma escuridão. Importante, né? O testemunho, né? Exato. Edifica. Edifica. É importante a gente sair da escuridão, sair dos nossos medos, sair das nossas angústias e viver um tempo de graça, um tempo de paz e de alegria. Então hoje, né, eu posso dizer com toda certeza que eu encontrei esse Cristo misericordioso no olhar dessa mulher, né, num dia muito E como difícil. se deu isso? Explica pra gente, porque quando a gente estava naquele programa abençoado, que estava tão lindo, a história estava tão... A gente, né, teve que cancelar, mas assim, para quem não acompanhou, não escutou e não ficou gravado também, conta pra gente como que foi. Eu vou contar assim, no dia 31 de janeiro, eu estava vivendo uma situação muito complexa antes desse encontro com Deus, que eu estava vivendo uma relação extraconjugal. E aí a Clélia também fala disso com tranquilidade, porque também está curada. Uhum. E aí naquele dia eu tinha uma dúvida muito grande no meu coração entre ficar sozinho, deixar a Clélia, a minha família, e estar com essa pessoa, ou não ficar com ninguém. Era uma dúvida, né? Eu não sabia o que fazer. Uhum. E aí a Clélia me achou, eu estava lá na casa dessa pessoa, no portão, ela vai se lembrar muito bem, no portão conversando com essa pessoa, e a Clélia, ela chega e diz, você vai ficar aí mesmo? E aí eu digo assim, não sei ainda. Ela sai com o carro, acho que dá uma volta no quarteirão, de repente ela para na esquina, e eu conversando com essa pessoa, no qual eu tinha esse relacionamento, essa pessoa também estava a mãe dela, e é muito forte para mim falar isso. Naquele exato momento, eu me lembro nitidamente, quando eu olhei para a esquina, o vidro da Clélia estava abaixado e eu não enxerguei a Clélia dentro do carro. Não era a Clélia. Não era a Clélia. E naquele exato momento, um véu se rasgou na minha vida e naquele momento eu reconheci tudo de errado. E foi uma das coisas mais fortes para a minha vida. Porque ali era o próprio Jesus dentro do carro me olhando, não era a Clélia. Era Jesus misericordioso, uma luz que vinha dentro do carro e eu me reconheci. Para te resgatar mesmo. Para me despertar. E ali foi... Eu nunca contei isso para ninguém, né? Hoje a gente ministra em vários lugares, eu nunca tive a oportunidade de contar para as pessoas como foi o meu encontro com o Espírito Santo. E aí naquele momento eu vi uma luz dentro do carro, através do olhar da Clélia, e eu encontrei um olhar misericordioso. A Clélia funcionou o carro, saiu e eu, a partir daquele momento, enlouqueci. Eu fui atrás da Clélia, ela saía correndo com o carro e eu atrás dela. Até chegar num determinado lugar, ela parou, desceu do carro, meio que deitou no chão, ajoelhou, sentou. E eu cheguei ali, estava tentando levar ela para casa. Falei, vamos para casa, vamos para casa. E ali eu já estava tomado por um arrependimento muito grande. E aí eu digo que uma coisa é vergonha. Às vezes você tem vergonha do que você está fazendo e é por isso que você continua fazendo. E às vezes se envergonhando de novo. E aí quando você se arrepende, aí a diferença de vergonha para arrependimento. Vergonha é o que o diabo quer oferecer para nós e arrependimento é aquilo que Deus tem para nós. O profundo arrependimento e reconhecimento de quem nós somos, né? Naquele exato momento, naquele olhar, eu fui tomado por essa ação do Espírito de Deus e Deus me pegou por dentro naquele dia com muita força.
E aí eu já não conseguia mais olhar para a Clélia, eu conseguia, naquele exato momento eu digo que a Clélia sempre foi um grande presente para mim, uma caixa que veio muito bonita, com um laço muito bonito, com cores muito bonitas, eu já tá até com essa blusa aí. Só que eu nunca abri a caixa, eu nunca tinha aberto a caixa. E naquele dia eu abri a caixa. O Espírito de Deus me fez enxergar quem eu tinha, quem Deus me deu, quem era a minha família. E apesar de ser um homem, né, até ali de família, conviver entre a família, todos os domingos estar na igreja, eu não tinha uma lealdade, não tinha uma justiça. E ainda quando eu abri a caixa, que eu enxerguei, o arrependimento tomou conta do meu coração. E ali eu comecei a ter uma intimidade muito grande com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive intencionalidade da palavra, eu não busquei a palavra como deveria ter buscado. As pessoas chegavam na nossa casa, né, meu amor? Tinha uma Bíblia muito grande, a Bíblia está lá até hoje, tem uma Bíblia grande. E as pessoas até podiam pensar assim, nossa, são cristãos, mas não eram justos. Mas não era justo. O externo, né, ele é o interno ele é outro. Exato. Muitas vezes o externo ele até reflete mesmo o interior, mas Sem dúvida. quando a gente também quer que o outro enxergue Exato. dessa maneira. Exatamente. E ali eu vou me reconhecer, né? Ali eu vou me reconhecer e ali eu vou começar a me declarar para a Clélia e a gente vai buscando essa reconstrução. E aí são 5 meses de uma grande batalha espiritual, uma luta do bem contra o mal mesmo. E hoje, por atender casais e dar muita conciliação sobre isso e instrução também sobre isso, eu digo sempre para as pessoas, quando você se deseja por buscar Deus, você vai viver essa batalha espiritual. E eu já vivi vários testemunhos, já ouvi vários testemunhos de que realmente é isso que acontece. Quando você busca Deus, os 5 primeiros meses, em média de 5, 7 meses, são de uma diversidade muito grande, foi isso que a gente viveu, né, meu amor? Uma diversidade muito grande, e esse processo de cura, né, de cicatrização, ao longo desse tempo, dessa jornada, até chegar no momento do perdão, e é por isso que a gente fala aqui hoje, e se você quer empreender o reino, ele passa pelo perdão, e aí eu deixo para ela falar um pouco sobre isso. Como que foi isso para você, né, Clélia? Viver isso, decidir pela sua família. Não foi fácil. Mas, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou muito na época, né, que foi o Padre Luiz. Ele que, todas as vezes que ligava, ele estava de plantidão lá em casa, ele largava tudo. Então, eu sou grata, ele é um pai espiritual, muito grata a ele. Se hoje a minha família está de pé, também tem a ajuda muito dele. E não é fácil o que eu passei, mas eu falo que foi tudo um crescimento, tudo que eu passei. Porque que eu comecei a me entender, a me conhecer. Porque às vezes eu não me conhecia. Jogar a culpa só no Gilberto não adiantava. Eu precisava me olhar. Nossa, eu acho que o mais doloroso de tudo não é a culpa do outro, é se enxergar. Você teve essa sabedoria de se olhar. Ali tinha que ter muita sabedoria, porque é uma escolha, né? Uhum. Então ali eu entrava dentro do meu quarto, ali era meu momento com Deus. Revoltei com Deus, mas na mesma hora pedi perdão. Mas assim, quando eu comecei a olhar que eu também tinha falhas, porque eu dei muita brecha na minha casa e eu não fui sábia, porque a partir da hora que eu permiti muitas coisas na minha casa, foi as brechas que eu dava. Às vezes eu saía para trabalhar à noite e eu dava brecha também para o meu esposo sair. A vaidade muito grande, eu precisava também ganhar. Então, foi assim. Aí eu comecei no meu quarto, fechava ali a cortina, naquele escuro, sozinha, e comecei a ver onde eu errei também. E Deus foi me mostrando. Aí eu fui, veio o corporativo, acampamento, primeiro foi ele, e depois fui eu. Eu fui separada dele, nós tínhamos 2 dias, né?
Tinha mais. A gente ficou uma semana. Uma semana. Né? Aí eu falei para ele que aí, na verdade, eu falei, eu não vou para o acampamento. Ele falou assim, mas te chamou, você foi a primeira convidada a participar desse acampamento. Eu falei, eu não tô nem aí. Mas eu não vou. Mas eu não vou. E assim, quando foi, era para estar lá no ônibus às 7 ou 6? 6. Às 6, às 5 horas eu comecei a arrumar minhas coisas. Aí eu falei para ele assim, para mim ir, você tem que ficar. Você já estava separado, eu morava num flat, ali no setor Pedro. Aí eu falei para ele assim, isso porque a gente voltou assim, quando aconteceu tudo, a gente estava junto, só que às vezes tinha aquela negócio que aí nós brigava, ele pegou e foi e saiu. Aí eu peguei e falei assim, eu vou para o acampamento, mas você tem que ficar. Aí quando foi 5 horas, eu comecei a arrumar minhas coisas. Aí ele chegou lá em casa com uma luva, uma touca, né? Uma touca, uma luva e uma meia. Meio um cachecol. Chegou lá em casa para me levar. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, mas está avisado, se você for, eu não vou. Aí foi eu, meus 2 compadres, o meu cunhado, nós somos 3 pessoas. Aí chegou lá, nós brincava. Eu falava assim, ó, se você sair, vão sair todo mundo. Quem sair dá vontade de ir embora, todos os 4 têm que ir embora. Isso a era quadrilha formada. Quadrilha, literalmente. Mas assim, lá eu vivi coisas assim, Deus foi extraordinário, Deus foi me mostrando tanta coisa que quando eu saí de lá, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Aí de lá a gente já saiu lá no hotel para buscar as coisas dele. E assim foi, mas não foi fácil. Aí continuamos, eu tinha ainda aquelas quedas ainda. E eu fui começando a colocar os meus tijolinhos. Eu via mudança nele, e ele cada dia me mostrava mais. Uma construção, né? Eu começava a construir meu muro. Só que tinha vez que caía. Aí Deus falava assim, agora você vai mais forte. Aí Deus falava, agora você vai levantar mais forte que você já era. E assim foi, depois de 2 anos, né? Mais. 2 anos, foi no quarto, não, 2 anos mais ou menos. 3 anos, do primeiro para o quarto. Dois para 3 anos. 2 acampamentos por ano, é isso mesmo. Quando foi 2 anos depois, 2 anos e meio, me chamaram para testemunhar no acampamento. Aí lá foi assim, parece que a brecha que a gente vai dando, acontece tanta coisa, e lá aconteceu tanta coisa que eu queria ir embora do acampamento, mas depois eu fui entender que era para nós não testemunhar a nossa vida, o que aconteceu. E aí lá, eu falei, só que naquele dia eu não tinha perdoado o Gilberto ainda. Ainda levou esse tempo. Ainda cheguei lá, fui o testemunho. Você assim, sentiu isso nitidamente? Eu falei que eu não tinha perdoado. Falei que eu não perdoava ele ainda, mas ele estava em construção, que eu tinha certeza que Deus uma hora ia fazer eu perdoar. Aí quando foi no 5º acampamento, chamaram a gente de novo, eu falei, não é possível. Insistindo, insistente. Né? Aí já estava bem melhor. Mas é porque o falar também é uma forma de cura, né? Sem dúvida. E assim, quando foi no 5º, lá eu consegui, tinha perdoado o Gilberto. Na verdade, eu perdoei o Gilberto novo. O velho, não. Eu sempre deixo bem claro, aquele Gilberto velho, eu não consigo perdoar, mas o novo, sim. Porque o novo, ele é o homem que Deus me mostrou dentro da igreja para casar ali na hora. Lá foi o meu juramento com ele, até que a morte nos separe. E aquilo pegava, e ali... Quando o Padre Luiz um dia foi lá em casa, que ele me mostrou na palavra que eu tinha que perdoar 70 vezes 7. Estava na palavra, não era ele, não era ninguém. De dar uns tapas no padre. Eu falava assim. Desafiador essa história de perdoar, né? É uma coisa que te causa tanta dor, E eu falava para ele né? assim, mas eu não sou mulher de perdoar. E ele falou assim, você ainda vai perdoar. Eu falei, eu não sou mulher de perdoar. Tanto que eu era ainda rancorosa, né? Então era a mulher que estava com aquela dor. E tinha um orgulho também. Um orgulho muito grande, assim. E quando saí quando eu consegui, o que estava bom, que o nosso relacionamento melhorou, ficou melhor ainda. Mas aí foi uma escolha que eu tinha que fazer. Aí Deus me mostrou, o que você quer? Você quer viver infeliz ou você quer felicidade? Agora é sua escolha, eu já te mostrei tudo que eu podia mostrar.